Tá bom? Queria chamar aqui a pastora Flávia, que vai trazer a mensagem para nós nessa noite. Vamos aplaudir nossa pastora. Deus possa usá-la aí poderosamente. Pega o outro microfone, que é o preto, né? Que é para pegar. Isso. Deus abençoe, meu amor. Ei, gente, graça e paz, amém? Ô, coisa boa estar aqui hoje com você, viu? Adorando Jesus. Você já agradeceu ao Senhor por você ser crente hoje? É bom demais. Enquanto eu estava pensando aqui no culto fé, eu comecei a agradecer a Jesus, sabe? Dizer, Jesus, obrigada, porque o Senhor me escolheu para se revelar. A gente podia ter passado pela vida, gente, né? Morrer sem conhecer Jesus. Mas é bom demais, em vida, o Senhor ter nos escolhido para se apresentar a nós, para mudar a nossa vida, a nossa história. É bom demais pertencer a Cristo. Então, eu não sei como é que está o teu ânimo aí hoje, sentadinho, tá? Se você está com problema ou não, acho que a mensagem vai te tocar se você está com problema. Mas com problema ou não, agradeça a Jesus por você ser cristão, por você ser evangélico. É bom demais pertencer ao Senhor. Né? O Senhor vem, fala conosco, nos anima, né, com a sua presença, quando a gente ora, põe o joelho no chão e Jesus vem e responde. Ai, gente, é bom demais. Então eu estou assim, feliz demais hoje pela palavra que o Senhor vai falar conosco. Eu estou aqui perdida, mas tu já pode ir abrindo comigo João capítulo 11. Nós vamos ler a história de Lázaro. E nós vamos ler um bocadinho, tá bom? É uma história grande. Eu fui colocando foto aqui no meio para eu não me perder. Olha, Noa e eu. Não dá para ver, né? Mas tá lindo. João capítulo 11. Nós vamos ler toda a história de Lázaro, tá? Então, se você não leu a Bíblia hoje, me agradeça, porque você vai ler quase um capítulo inteiro. A partir do versículo 1 diz assim: Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos: Vamos voltar para a Judéia. Estes disseram: Mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vais voltar para lá? Jesus respondeu: O dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz do mundo. Quando anda de noite tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu, e para o bem de vocês eu estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse
aos outros discípulos: vamos nós também para morrermos com ele. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela respondeu: sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa. E chamando à parte Maria, disse-lhe: o mestre está aqui, está chamando por você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que estavam confortando-a em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo-o, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que acompanhavam Jesus, agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam-lhes. Jesus chorou. Então os discípulos disseram: vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que esse homem morresse. Jesus estava outra vez profundamente comovido. Foi até o sepulcro e era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: eu não falei para você que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço, porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Vamos orar. Senhor, obrigada, Pai. Obrigada pela tua presença aqui nesse lugar. Obrigada porque o Senhor é o mesmo Deus, o Senhor não mudou, Pai. Existem aqui tantas pessoas precisando de um milagre que para elas, Senhor, é essa mesma dificuldade. Elas não podem fazer nada, Senhor. Existem aqui pessoas precisando ressuscitar. Talvez espiritualmente, talvez fisicamente, tem alguém aqui, Pai, enfermo. E o diagnóstico dessa pessoa aponta para o mesmo destino de Lázaro. Nós cremos, Pai, que aqui nessa noite o Senhor pode ressuscitar. O Senhor pode curar, o Senhor pode reverter casos. Porque o Senhor é Deus e não existe outro como o Senhor. Nós pedimos a Ti, Pai, dê ordem nessa noite. No reino espiritual, cancela, Pai. Repreende todo espírito imundo que tem se levantado contra esse culto. Mas fala conosco aqui nessa noite, Jesus, porque nós precisamos ouvir a Tua voz como Lázaro ouviu, mesmo morto, Pai, ele se levantou. Senhor, faça milagres aqui, que Satanás não roube a palavra que está sendo semeada no nosso coração. Repreenda, ó Deus, todo espírito de distração. Repreenda todo espírito, Pai, de preocupação, todo pensamento acelerado.
nos ajude a prestar atenção na tua palavra e a entender o que o Senhor está falando conosco. A minha oração, Pai, é que para que nessa noite aqueles que precisam ver para crer, vejam e creiam. E que aqueles que precisam crer para ver, Pai, também tenham a sua fé fortalecida e creiam que só o Senhor é Deus. Em nome de Jesus, nessa noite, glorifica o teu nome mais uma vez. Você pode aplaudir o Senhor, dizer aleluia, amém, glória a Deus. Aleluia. Eu vou conseguir pregar, gente. Eu estava ali lendo um pouquinho ali no fundo e chorando, né? Aí a Paty chegou, ficou me olhando. Eu falei, ô Paty, eu estava lendo aqui e já recebendo, né? Primeiro a gente recebe, depois a gente transmite. Mas o Senhor falou comigo profundamente nessa palavra. E com certeza o Senhor vai te animar também, vai falar com você. Queridos, essa história, ela nos toca muito, né? Um grande milagre. O último grande milagre que Jesus realizou antes dele ser crucificado. Aliás, foi por conta desse milagre que os fariseus, os sacerdotes, eles falaram, ah não, esse homem está fazendo milagre demais. E ao invés deles acreditarem em Jesus, eles falaram, vamos colocar um ponto final nisso daqui. Porque senão ele vai roubar da gente a nação, ele vai roubar nosso lugar. E eles começaram a falar para as pessoas, né? Se vocês souberem onde Jesus está, porque a partir desse milagre, a palavra diz que Jesus já não andava mais publicamente no meio do povo, porque eles queriam matar Jesus. Então eles falaram, se vocês soubessem onde ele está, conta pra gente. Por isso que depois Judas o entrega, recebe a sua recompensa, né, dinheiro. Enfim, então esse é o resultado desse milagre aqui. Um milagre que é sem precedente, né? Um milagre incrível, maravilhoso que Jesus fez. Mas para a gente receber na totalidade o que o Senhor quer falar conosco, nós vamos entrar aqui na história. Eu te peço paciência, mas também te peço fervor. Então, quando você estiver recebendo do Senhor, deixa eu saber que você está recebendo. Dá um aleluia alto, um glória a Deus alto, levanta do teu lugar, pula, faz alguma coisa. Que aí eu vou animando, sabendo que Jesus está falando com você também. Aí, quem sabe, né? O pastor não briga comigo se eu atrasar aqui no horário. Ô, gente, mas essa família aqui é uma família amiga de Jesus. É uma família que nenhum deles era apóstolo, nenhum deles era nada para Jesus, assim, em relação a título. Eles eram amigos de Jesus, a família inteira, né? Os 3 irmãos eram amigos. E é muito bacana ver essa relação de Jesus com Marta, Maria e Lázaro. É muito interessante ver, porque era uma amizade sem interesse. Jesus não tinha dado nada em troca para eles. Jesus só ia na casa deles descansar, comer, repousar, né? Jesus, sempre que ele está aqui com Marta, Maria, Lázaro, tem mesa posta, tem eles comendo, tem adoração que Maria chega e a adora. Então, sabe, aqueles relacionamentos sem interesse. Que coisa boa nós temos esse tipo de relacionamento com Jesus. Quando nós o recebemos ou buscamos, não porque queremos alguma coisa dele, senão a presença dele na nossa vida. Sabe quando você vai orar e você tem uma lista de pedidos, mas você não consegue nem pedir? Porque a presença do Senhor vem, aí você percebe que a presença dele e que ter ele com você é tudo aquilo que você precisa. Então era esse tipo de relacionamento que essa família aqui tinha com Jesus. Mas acontece, e a história é rápida a nos antecipar, que Lázaro fica doente. E é interessante que João, ele não descreve qual é a doença, porque não importa qual é a doença, mas a gente começa a pensar aqui que é uma doença grave. É uma doença que levou uma pessoa à morte, então não era qualquer gripezinha. Né? Se bem que quando a gripe surgiu era aí super grave, mas não era uma doença simples, né? Era uma doença que a gente pode pensar que é algo grave. Só que eu acho interessante o comportamento dessas 2 mulheres, porque elas não mandam chamar um médico, elas não mandam preparar um remédio, um chá medicinal, misturar ervas, né? Naquela época a medicina
era muito utilizando ervas e tal. Não, elas mandam avisar Jesus. E aqui a gente já começa a aprender e a aplicar essa história. Nós precisamos apresentar os nossos problemas para Jesus. Nós precisamos começar por Ele. Acontece que a gente está tão acostumado, agora a medicina mudou. Se eu estou com dor de cabeça, eu tomo, um dipirona e passa. Se eu estou com gripe, eu tomo um Benegripe, olha a propaganda aí boa, né? E passa, né? Eu vou caçando remédio, eu marco uma consulta. A gente vai buscando soluções, mas nós precisamos começar com Jesus. Nós precisamos avisá-los, tá bom, você pode até tomar aí o seu Doril, o seu dipirona, sei lá o que tu toma, você pode tomar os seus remédios, mas se lembre de avisar Jesus primeiro. Sabe, quando Noé espirra, eu já oro nele. Já oro, já falo, meu Deus, bota a tua mão. Às vezes, né, eu penso, quem sabe, eu não preciso nem medicá-lo. Mas eu já saio orando no Noé. Eu me lembro de ouvir histórias de quando eu me converti, de irmãos que não tinham condição financeira, médico era longe, e eles pegavam a criança, levantavam a criança no alto, e falavam, Senhor, cura, a gente não tem médico, a gente não tem remédio. Quando baixava a criança, ela estava boinha. Pois eu falo assim, Senhor, pois eu tenho médico, eu tenho remédio, mas eu não troco o Senhor por nada dessas coisas. Começa a curar o meu filho e eu começo a orar por ele. E você precisa aprender isso. Sejam problemas graves ou problemas simples, a sua visão, a sua ótica, apresente a Jesus primeiro. Comece por Jesus, depois você faz as outras coisas. Isso não é falta de fé. Você orar e depois fazer aquilo que está ao seu alcance. Você pode fazer isso, mas comece por Jesus. Faça como essas irmãs fizeram. Faça como Marta e Maria fizeram. Manda avisar Jesus, porque aí Jesus vem. Pastora, Jesus demorou 4 dias, mas Jesus vem. O importante é que ele vem. A palavra diz que quando chega até Jesus, a notícia de que Lázaro está doente, eu acho engraçado a maneira que elas mandam avisar. Eu sou assim, tu deve ser assim, e Marta e Maria também era. Elas não falam assim, Jesus, Lázaro está doente. Elas falam, Senhor, aquele a quem tu amas está doente. Sabe, querendo constranger Jesus. Às vezes eu falo, Senhor, não, Senhor, eu ajudo tanta gente. Você também deve falar, Pai, eu estou fazendo tudo certinho, tudo direitinho. A gente quer ir por um caminho, para entrar no coração do Senhor, para falar uma palavra certa que desate o milagre que a gente precisa. E elas fizeram a mesma coisa. Senhor, aquele a quem tu amas está doente. E essa notícia chega a Jesus, mas a palavra diz que Jesus demora ainda 2 dias. É interessante que antes de falar que Jesus demora 2 dias, a palavra diz assim que Jesus não foi com eles, ficou ainda onde ele estava com seus discípulos, e aí a palavra diz, no entanto, Jesus amava eles, mas permaneceu 2 dias ali. Eu não sei você, mas parece estranho. Aliás, essa palavra, no entanto, significa isso, algo controverso. Ele amava Lázaro, no entanto, é a mesma coisa que Jesus falar para você, eu te amo, mas eu vou permitir que tu passe por isso. Eu amo você, eu me importo com você, eu cuido de você, no entanto, esse processo aí teu, eu não vou interromper, cada diazinho você vai passar. Era basicamente isso que estava acontecendo ali. E aí você já começa a se identificar, para saber que não acontece só com você. Não é só com você que você tem que passar pelo processo. Não é só você que acha que parece que está demorando, ou que Jesus não se importa, ou que Ele não vai chegar, e você está lá orando, batendo na porta do milagre, e Jesus não abre a porta. Jesus está te deixando bater nessa porta do milagre. E eu fico pensando, gente, que Jesus faz isso, principalmente, vai parecer mais controverso ainda, com quem é amigo dele. Você já percebeu que para o povo que não é assim tão íntimo de Jesus, o milagre era instantâneo? Vem uma mulher, do nada, não pede licença, não avisa ninguém, 12 anos, sofrendo ali de hemorragia, tem fé em Jesus, mas fé também, essas irmãs provavelmente tinham. Ela chega, toca na orla de Jesus, pá, o milagre acontece. E às vezes a gente pensa assim, Jesus, sou teu amigo.
Poxa, estou aqui te servindo, estou vindo, estou fazendo as coisas certas, né? Não estou fazendo nada de errado. E olha aqui, o Senhor ainda não me atendeu. Gente, quem nunca questionou isso? Eu já. Jesus, o Senhor atendeu fulana, mas ela nem é crente. Eu já falei isso, falei, me atende primeiro, porque na fila de prioridade eu quero estar na fila de prioridade. A gente pensa essas coisas, mas Jesus só faz isso com quem é amigo dele. Amigo Jesus, deixa esperar um pouquinho mais. Será que vale a pena tu ser amiga de Jesus nessa noite, você ser amigo dele, sabendo que pode ser que ele demore um pouquinho mais para fazer aquilo que você quer? Será que Jesus pode se servir de você, da tua vida, das tuas dores, da tua história? Ou é só você na categoria de amigo de Jesus que quer se servir dele? É só você que quer ser atendido, é só você que quer ser honrado por ser amigo de Jesus? Será que, como diz o tema dessa mensagem, a glória de Deus pode ser vista nas suas dores? Você se permite deixar Jesus te usar? Você se permite deixar Jesus usar o que tu está passando para mostrar que Ele é Deus? Você permite que Jesus faça isso ou você está apressado? Apressada? Sabe, Jesus faz logo. Jesus, sou teu amigo, sou teu filho, sou crente, sou bonzinho, sou honesto. E Jesus está falando assim para você, tá bom, é por isso mesmo que eu quero te usar. É por isso mesmo que você está passando, porque eu quero me revelar através do que está acontecendo com você. Tem uma história, gente, de Santa Teresa que conta pra gente que certa vez Santa Teresa estava indo para o convento e ela estava andando num burro indo para o convento no caminho o burro derruba ela e ela cai numa lama, suja toda a roupa, ainda machuca a perna. E aí a história diz que ela olha para Jesus e fala, né, Senhor, belo momento para isso acontecer, e começa a reclamar. Olha aqui, por que o Senhor permitiu que isso acontecesse? E aí ela ouve Jesus falando com ela, pois é assim que eu trato os meus amigos. E ela responde a Jesus assim, pois se é assim que o Senhor trata os teus amigos, não me surpreende que você tenha tão poucos. E essa é a verdade. Na fila do milagre tem um monte de gente, mas na fila da amizade são poucos que querem ser amigos de Jesus, mesmo que ele demore para fazer o milagre. Mesmo que, gente, nós só incomodamos amigos. Eu vou te falar uma coisa, se acabar a tua gasolina, 3 horas da manhã, você está indo para algum lugar, quem é a primeira pessoa que vai vir na tua cabeça para você chamar? As mulheres vão dizer, o meu marido. Amo isso. Aliás, eu nem estaria 3 horas da manhã se o motorista não fosse o Edu. Então ele já ia resolver o BO. Mas se não é o Edu, eu vou pensar num amigo, alguém próximo, que eu possa ligar às 3 horas da manhã. Para quê? Para incomodar. A gente não incomoda quem a gente não tem intimidade. A gente incomoda quem é nosso amigo. A gente vai ligar para pedir ajuda para quem tem intimidade conosco. E o Senhor está falando para você, querido, não é para você se colocar numa categoria inferior. Na verdade, o que está acontecendo com você, as tuas dificuldades, as tuas esperas, o que Jesus está fazendo, o processo que você está vivendo é exatamente porque Ele te considera como amigo. E isso te deixa feliz ou triste? Porque hoje Jesus está falando, pode ser que eu demore, amigo. Pode ser que eu demore, amiga. Mas é porque eu acredito na nossa amizade. Eu acredito que tu não vai me abandonar nos primeiros 4 dias que eu te deixar esperando. Eu acredito que eu posso agir assim com você, porque eu te tenho como amigo. Basta saber se você é amigo de Jesus a esse ponto. Assegurar aí, até Jesus fazer aquilo que você espera que Ele faça. É isso que está acontecendo aqui. Jesus, mesmo amando eles, demora 2 dias no mesmo lugar. Às vezes a gente pensa, se Jesus me ama, nada vai dar errado comigo. A gente até questiona o amor do Senhor,
por alguma coisa que saiu fora da rota, fora do prazo que você coloca. Será, pastora, que Jesus está me vendo, que Ele se importa comigo, com a minha casa? Jesus faz na vida de tantas pessoas, mas comigo Ele está demorando, e a gente vai falando sobre isso. Mas o que Jesus está falando para você é que a demonstração, a prova de que Ele te ama, não é que está tudo bem na tua vida. A prova que Jesus te ama não é o fato dele evitar que você passe por problemas, é o fato de que você pode orar e clamar por Ele, de que você pode estar aos pés dEle, de que você tem alguém para recorrer, uma porta para bater, de que mesmo que tudo esteja errado na tua vida, você tem Jesus que pode hoje ir ao teu encontro. Você pode glorificar o nome do Senhor. Destrava esse glória a Deus, esse aleluia que você está guardando. Comece a falar para Ele, deixa Ele perceber que você está entendendo o que Ele está falando com você. Acontece que depois de demorar 2 dias, Jesus fala com os discípulos, não é? Olha, vamos lá, vamos despertar Lázaro do sono. E os discípulos falam, não, mestre, não vamos não. Imagina, queriam te matar esses dias na Judéia, o Senhor quer voltar para lá, não vamos lá. E aí Jesus fala, não, nós vamos, porque Lázaro precisa de nós. Gente, vou falar uma coisa para vocês, já abrindo um parênteses. Provavelmente Marta, Maria e Lázaro não eram só amigos de Jesus. Eles eram amigos dos discípulos também. Porque Jesus andava em bando, não é? Jesus não andava sozinho. Se Lázaro, Marta e Maria preparavam uma mesa para Jesus, os discípulos estavam ali junto. Os apóstolos comendo. Aliás, Jesus depois fala para eles, o nosso amigo morreu, o nosso amigo. Mas os discípulos estavam mais preocupados com a própria vida, com Jesus permanecer vivo. Não, não vamos lá. Aliás, é assim com algumas pessoas. Jesus não esquece de você. Quando você começa por Jesus, Ele não esquece de você. Mas pode ser que alguém esqueça. Pode ser que mesmo você recebendo as pessoas em casa, comendo com elas, andando com elas, ela vá se esquecer de você em algum momento da vida. Mas Jesus não. Jesus se lembra de quem é amigo. Jesus não se importa de correr perigo por quem é amigo dele. Jesus não se importa. Jesus diz para eles, não, nós vamos sim, nós vamos despertar Lázaro do sono, nós vamos até lá, não me importo com a minha vida, nós vamos salvar o nosso amigo. Jesus não se importa de correr perigo por você. Ai, pastora, mas vão falar mal de Jesus, se Jesus fizer tal coisa comigo, vão dizer, Jesus não está nem aí com a reputação dele, Jesus morreu numa cruz, gente. Jesus está nem aí com o que pensam dele. Morte de cruz naquela época era a pior morte que existia, era maldição. Jesus morreu da maneira mais escarnecedora que havia. A gente hoje vê a morte de Cristo uma dramatização. O mais próximo que tem da realidade é o filme A Paixão de Cristo, mas eles ainda romantizam. Quando eles colocam o ator lá na cruz, ele está até com um paninho aqui, ó. A Bíblia diz que Jesus, a morte de cruz não tinha paninho, não. Era o corpo de Jesus exposto. Vergonha pública, constrangimento. Era essa a morte de crucificação, que Jesus morreu por você. É esse nível de constrangimento que Jesus está disposto a passar para te ajudar, se for necessário. Para ir na tua casa, para fazer um milagre, Jesus não se importa por você. Jesus faz qualquer coisa. Ele não está aí de sofrer perigo, de sofrer escárnio, de zombarem dele. É esse nível de amizade que Jesus tem conosco. E Jesus vai, fala com os seus discípulos, fala claramente com eles. Não, gente, acorda para a vida, Lázaro não está dormindo não, Lázaro está morto. E Jesus fala algo maravilhoso, né? Jesus diz, eu me alegro por causa de vocês. Vocês vão entender isso mais para frente. Eu me alegro por não estar lá por causa de vocês. Já pensou Jesus olhar para você, Mari, e falar, Mari, estou demorando para fazer na tua vida, mas estou feliz porque isso vai servir para a Nath, né? Sou ruim de nome, gente. Já pensou Jesus falar isso para tu? A gente às vezes quer dar né? Não acredito, Jesus.
Mas Jesus está falando exatamente isso. Mas vamos lá. A história continua e diz que Lázaro já estava morto fazia 4 dias. E com as irmãs em casa estavam os consoladores. Elas estavam chorando e eles estavam consolando elas. Porque, na verdade, minha querida, meu querido, é isso que muitas vezes a gente consegue fazer por você. Te consolar. A gente não consegue fazer muita coisa. Eu já ouvi problemas de pessoas que eu falo, Senhor, se eu fosse o Senhor, eu já fazia agora. A gente quer poder resolver, a gente quer poder fazer alguma coisa a mais, mas tudo que a gente pode fazer é segurar na mão e falar, vamos orar junto, e chorar junto. Então quero te falar, não fique bravo. Se pessoas te magoaram, se pessoas te decepcionaram, se as pessoas te abandonaram, sabe por quê? Elas não podem fazer muita coisa. Não fiquem tristes com coisas que só Deus pode fazer por você e as pessoas não fizeram. A gente não pode ficar triste com as pessoas. Sabe por quê? Se só Jesus pode fazer, não tem o que eu fazer por você. Eu posso no mínimo fazer isso, te abraçar, orar, chorar. Não busque perfeição na igreja, não busque perfeição no teu irmão. Eu vou te falar, nem na tua esposa, nem no teu marido, nem num parente. Às vezes nem eles podem fazer alguma coisa por nós. Se Jesus não quis fazer algo com você no tempo que você desejava, da maneira que você desejava, não fique triste com as pessoas. Anima o teu coração. Porque Jesus vai vir e vai fazer aquilo que só Ele pode. Mas agora também uma palavra para os consoladores de plantão, né? Você que está do lado de alguém, que é amigo de alguém, que é parente de alguém. Console a pessoa. Chore junto. Sabe? Manda uma mensagem, faz alguma coisa, diz que tu está presente. Dê um abraço, chama para o culto. Talvez você possa animar a fé de alguém. Tem momentos que você pode, Jesus te usa, as coisas acontecem. Mas quando você não puder socorrer, quando você não puder ajudar, quando você não tiver o dinheiro para ajudar a pessoa que está precisando pagar uma conta, quando você não tiver algum alimento para socorrer uma família que você sabe que está precisando, se dispõe a orar com a pessoa, se dispõe a chorar junto, a fazer alguma coisa junto, porque essas pessoas também são importantes para nós. A gente vai semeando junto, chorando junto, até a gente viver o milagre junto também. A palavra diz que quando Jesus vai chegando na aldeia com os seus discípulos, os consoladores estão ali chorando com elas e as irmãs estão ali dentro da casa. Marta ouve falar que Jesus está chegando. E a palavra diz que quando ela ouve que Jesus está chegando, ela sai correndo, gente, desesperada. Marta com certeza era colérica, porque ela não aguentava, né? Ouve, vai, ou sanguínea, e pá, e vai. Então Marta ouve e já sai correndo para encontrar Jesus no meio do caminho. Jesus não tinha nem entrado ali na aldeia. E ela já chega falando, sabe? Jesus, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E é interessante também para nós aplicarmos esse diálogo de Jesus com Marta. Porque Jesus olha para ela e fala, Marta, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E isso é interessantíssimo, porque isso diz respeito a problemas inevitáveis. Problemas que não tem o que fazer, você está passando, aconteceu com você. Não tem como voltar atrás. Aí Jesus está falando assim para ela e garantindo, eu tenho poder para solucionar problemas inevitáveis. Sabe a doença que te acometeu? Não tem o que fazer, você está doente. Jesus tem poder para fazer. Sabe o desemprego que bateu na tua porta, o que se encerrou na tua vida? Não tem o que fazer, aconteceu com você. Mas Jesus tem poder para resolver. Jesus tem poder para resolver os problemas inevitáveis, como Ele também tem poder para resolver os evitáveis. Porque Ele fala para Marta, mas aquele que crê em mim e vive, também não morrerá eternamente. Isso é maravilhoso, mas sabe o que a gente pode aprender dos problemas evitáveis? Que eu e você também podemos dar ordem aos problemas evitáveis.
que também está na nossa fé, no abrir da nossa boca, no nosso comportamento, a solução dos problemas evitáveis. O que eu quero falar para você é: se Jesus está na tua vida, e você serve o Senhor, e você é um com Ele, você é amigo dEle, você vive para Jesus, você pode abrir a tua boca e começar a dar ordem aos problemas da tua vida, ao caos que está na tua família, ao teu filho para voltar, o teu marido para consertar, a tua mulher para vir com você, sabe, a porta para se abrir, está no teu poder, está na tua boca. Então você pode profetizar na sua casa, gerando vida, trazendo vida àqueles problemas que são evitáveis. Não deixe de bater na porta, não deixe de acreditar. Sabe, gente, você pode até pensar: pastora, mas está um reboliço na minha vida, está um alvoroço, Satanás tem se levantado, tem tirado um monte de coisa do lugar. Eu vou te falar, não tem problema, comece a dar ordem, comece a falar, abrir a tua boca, a trazer coisas boas. Isso aqui que eu estou te falando não é pensamento positivo, não é colocar Deus na parede, não é. Isso daqui, gente, é Bíblia, é palavra. A palavra nos diz que uma vez Deus mostrou para o profeta um vale de ossos secos, não foi? Não, um vale de ossos sequíssimos. Não era só seco, era seco demais, esturricado. E o Senhor falou com o profeta: e aí, esses ossos podem viver? E o profeta falou: Senhor, eu não sei, tu sabes. E aí Deus falou com ele: então abre a tua boca e dá ordem. E a palavra diz que quando ele deu ordem, começou um reboliço, gente. Começou um alvoroço. Então eu vou te dizer, o alvoroço que Satanás está fazendo na tua vida vai ser barulho de milagre também. Vai ser barulho de ressurreição. Porque no abrir da tua boca, você pode gerar esses milagres. A palavra diz que o Espírito voltou naqueles ossos, ossos com ossos iam se juntando, daqui a pouco era um monte de exército de pé, marchando, pronto para a batalha. É assim que o crente é. Podem até olhar para você e falar: tá, ossos secos, sequíssimos, tá tudo morto na casa dela, tá tudo morto na vida dele, nada está prosperando. Mas Jesus manda te falar que não. Começa a abrir tua boca, dá ordem, traz vida, sabe, aproveita esse momento e começa a dizer: Senhor, faz na minha vida. Começa a chegar na minha casa, na sua casa, abrir a porta, meter o pé. Dá uma de doida, gente, de doida. Vocês oram tudo bonitinho em casa? Como é que vocês oram? Gente, minha casa é grudada na outra casa do lado. Às vezes eu tenho dó da pessoa. Sinto muito por ela, sinto nada, que aí a gente já vai evangelizando, né? Sinto nada. Boto as músicas que eu gosto mesmo, canto alto mesmo, oro alto mesmo, mas não é, amor? O Edu tá aqui, ó. Às vezes ele diz: amor, pelo amor de Deus, para, diminui isso daí. Uma vez eu tinha discutido com o Edu, que acontece lá em casa, sabe? Às vezes o Edu erra demais, a gente tem uma discussão. E aí eu falo para ele, começo a discutir, só que eu fui lavar um banheiro, botei o louvor. Aí ele olhou para mim: aí, acabou de brigar comigo, adianta de nada. Eu falei para ele: Deus não tem nada a ver com isso. Deus continua sendo santo, meu filho. Sai daqui para tu não ouvir de novo. Tem nada a ver, né? Vai cuidar da sua vida, tratar de melhorar, melhore. Ô, gente, odeio quando eu estou lá embaixo, o Edu está pregando aqui, e eu fico só recebendo as coisas, e eu estou sem microfone para responder agora. É nada, vamos lá. Mas acontece que Jesus está ali conversando com Marta, e isso acontece. Jesus fala com ela, responde ela e fala: Marta, se creres, verás a glória de Deus. A palavra diz que quando Marta ouve isso, ela sai correndo e vai chamar Maria. Maria está em casa e ela chega onde Maria está e fala: ô Maria, o mestre está chegando e ele te chama. A palavra diz que Maria levanta e sai correndo ao encontro de Jesus. As pessoas que estão consolando ela vão junto, achando que ela vai no sepulcro chorar as pitangas. Mas não, ela vai onde Jesus está. E Maria faz algo que eu acho extraordinário, que eu aprendo tanto com ela. Quando ela vê Jesus, ela já se prostra. Ela já cai aos pés de Jesus. É a primeira ação de Maria.
está sofrendo, está com a alma angustiada, ela quando vê Jesus já cai aos pés de Jesus e ela fala a mesma frase de Marta, mas a posição é outra. Às vezes é isso que faz total diferença. Você pode abrir teu coração, mas que a sua posição seja de adoração. Você pode falar, Jesus, o Senhor está demorando, mas que seja aos pés de Jesus. Aprenda a chorar no lugar certo, e o lugar certo é sempre os pés do Senhor, porque Ele sempre tem consolo para as nossas almas, solução para o nosso problema. Maria está ali nos pés dele, falando com ele. Aliás, gente, sobre pés de Jesus, Maria entende. Ela já esteve aos pés dele para adorar, agradecer. Ela já esteve aos pés dele para aprender. Quando Jesus está ensinando, a palavra diz que ela está sentada aos pés de Jesus aprendendo. E agora, ela também está aos pés de Jesus para chorar. Esse é os pés de Jesus, onde a gente sempre pode recorrer. A Bíblia diz que ela está ali, Jesus olha ela e fica comovido com aquela cena. Eu vou te dizer, você pode até pensar que Jesus não se importa com você, mas no meio do teu processo, Jesus também comove o espírito. Jesus também chora por você. Jesus também sente a tua dor. A palavra diz que Maria está ali, Jesus pergunta onde Lázaro está. As pessoas falam onde Lázaro está e Jesus chora. Esse é o menor versículo da Bíblia. Jesus chorou, são duas palavras, mas tão significativas para nós. Saber que Jesus sente exatamente aquilo que você está sentindo. Saber que Ele se importa com você. Sabe, você declarar nessa noite, eu sei, Senhor, que o Senhor se importa comigo. Eu sei que o Senhor me ama. Eu sei que o Senhor sente as minhas dores. Eu sei que o Senhor está pertinho de mim. A palavra diz que Jesus chora e vai até onde está o sepulcro de Lázaro. E extremamente comovido no seu espírito. Com certeza Jesus não estava chorando assim, ó. Com certeza não. Jesus sente, Jesus se importa. Mas sempre tem um propósito pelo qual Jesus faz essas coisas. Nós precisamos aprender com isso. A palavra diz que os que estavam presentes pensaram que Jesus estava chorando por Lázaro. Eles disseram, vê como o amava, olha, ele está chorando por Lázaro. Eu penso que ele chorou por Maria. Eu penso que aquela cena toda o comoveu. Eu penso que ele sentiu no seu espírito, ficou mexido, comovido. E depois é que ele se dirige ao sepulcro. A palavra diz que quando Jesus chega ao sepulcro, pronto, Jesus está de frente com o nosso impossível. Jesus está de frente com o nosso limite, com aquilo que a gente não possa fazer, e é no nosso limite, no meu limite, no teu limite, que o Senhor abre o céu sobre você, que o Senhor começa a trazer socorro para a tua vida, que Ele começa a enviar socorro, que Ele remove as pedras da nossa vida, como diz a canção da Aline Barros. É no meu e no teu limite que Jesus começa a abrir o mar quando a gente não tem caminho para passar. Coisas que só o Senhor pode fazer. A palavra diz que ali de frente ao sepulcro, Jesus ora antes de fazer o milagre. Jesus começa a falar com o Pai. E é maravilhosa a confiança de Jesus no Pai. Jesus começa a falar com o Pai, ele diz, Pai, eu te pedi, mas eu sei que o Senhor sempre me ouve. Isso é maravilhoso. Jesus não fez o milagre ainda, mas Ele sabe que vai acontecer. Eu sei que sempre me ouves. Eu disse isso só por causa deles, da multidão, para que eles creiam que o Senhor me enviou. Eu quero te falar uma coisa. Noiva de Jesus, amigos de Jesus, quero falar uma coisa para vocês. Os milagres que nós passamos estão dentro de um contexto que só nós conseguimos suportar. Porque vem de provações, de dores na alma, de coisas difíceis que nós também passamos. Jesus fez esse milagre aqui em duas instâncias, para dois grupos de pessoas diferentes. Existe um grupo de pessoa para o qual Jesus faz milagre, e existe um outro grupo de pessoa. Existe um grupo de pessoa que precisa ver para crer.
E existe um outro grupo, que é aqueles que precisam crer para ver. E normalmente os amigos de Jesus estão nesse segundo grupo. Eles precisam crer para ver. E não ver para crer. Jesus mostra aqui para a gente 2 grupos de pessoas que precisavam ver para crer. Um eram os discípulos que ele estava treinando. E outros eram as pessoas que estavam ali consolando Marta e Maria. Eles precisavam ver para crer. Jesus, quando ele fala com os discípulos, ele diz: eu me alegro de não estar em Betânia por causa de vocês, para que vocês creiam. E aqui ele está dizendo a mesma coisa para a multidão. Eu falei com o Pai, eu orei ao Pai, pedi para Ele por causa de vocês, para que vocês creiam. Esse é o grupo de pessoas que precisam ver para crer. É por isso que algumas coisas difíceis nos acontecem, traumas nos acontecem. É Jesus usando as suas dores, as suas dificuldades, os seus processos para mostrar para os de fora, porque eles precisam ver para crer, você não. Eles precisam ver Jesus fazendo milagre na tua vida. Eles precisam ver Jesus te levantando, curando, transformando tua casa, abrindo portas impossíveis, fazendo aquilo que tu tem orado. Eles precisam ver para acreditar, para quando você contar o testemunho, para quando você glorificar o nome do Senhor nas suas dores. Mas existe também esse grupo de pessoas que precisa crer para ver, que são os amigos de Jesus. Porque senão Jesus ia chegar em Betânia e já ia direto para o túmulo. Não precisava passar por Marta e Maria. Já ia direto lá e ressuscitava o morto e acabou. As pessoas iam ver e iam glorificar o nome do Senhor. Mas para essas pessoas que precisam crer para ver, elas precisam ser trabalhadas no seu coração. Elas precisam passar pelo processo de dores e de traumas e de angústia, para que a fé delas se fortaleçam antes do milagre acontecer. Então, antes das coisas acontecerem na sua vida, Jesus está trabalhando em você. Ele está te trazendo para mais perto. Jesus queria conversar com elas. Jesus queria elas prostradas aos pés dele. Jesus queria falar com elas sobre ressurreição, sobre milagres. Jesus queria antecipar o que ia acontecer, mesmo que elas não estavam entendendo. Então, é o que Jesus está fazendo com você também. Ele está trabalhando no teu coração, forjando o teu caráter, moldando a tua fé, para que você olhe somente para Ele. Porque Lázaro, o defunto que você quer ressuscitar, não pode ser o foco da sua vida. Não pode. Os milagres que Jesus faz na nossa vida não podem ser o foco da nossa vida. As pessoas que a gente pede para Jesus não pode ser o foco. A porta que tu precisa não pode ser o foco. A cura que você precisa não pode ser o foco. O conhecimento que tu deseja não pode ser o foco. Jesus precisa que Ele seja o centro. Vocês já imaginaram se Jesus vai primeiro no túmulo de Lázaro, ressuscita ele, e depois chega com Lázaro vivinho da Silva na frente de Marta e Maria na casa delas? Gente, ia todo mundo abraçar o morto, celebrar, glorificar, mas ia todo mundo abraçar Lázaro. Jesus não quer isso para você. Antes, Jesus vai ressuscitar você, para depois ressuscitar o teu Lázaro. Sabe o que isso significa? Você sabe o que significa? Antes de fazer o milagre que tu precisa, Jesus está trabalhando em você. Você precisa conhecer Ele, minha querida. Você precisa conhecer Ele, meu querido. Você precisa se apegar a Jesus. Você precisa conhecer a essência, o poder do teu Deus primeiro. Se Jesus chega e cura então Lázaro, antes de Lázaro morrer, quando as irmãs pediram, ia ser só mais uma cura. Ia ser só mais um enfermo que Jesus curou. Talvez João nem colocasse no seu livro, porque Jesus curou tantas pessoas que os evangelistas falam, não é? Faltariam livros para escrever as curas que Jesus fez. Quem sabe nós não estaríamos lendo a história de Lázaro, mas é porque Lázaro morreu, é porque demorou 4 dias, que aí nós estamos lendo essa história. O que eu quero te dizer? Que Jesus está dando valor à tua história. Jesus vai fazer reverberar
aquilo que Ele vai fazer na tua vida, a partir da demora, a partir do trabalho que Ele está fazendo no teu coração, mas é você aos pés de Jesus, é reconhecendo Ele primeiro. Você pode se colocar em pé comigo? Nós vamos orar aqui. Eu quero orar com você, porque a dor que você está sentindo, aquilo que você tem pedido, que você tem orado, o Senhor vai fazer, mas nessa noite Ele quer primeiro se revelar a você. Primeiro Ele quer entrar na tua casa. Primeiro Ele quer transformar teu coração. Ele quer te preparar para viver um milagre, para que você entenda que Jesus é o foco, que Jesus é a sua completude, que só Ele é suficiente. Jesus vai fazer teu ministério florescer, vai, mas primeiro Ele está forjando o teu caráter, para Ele não te perder para o chamado. Primeiro Jesus vai fortalecer teu coração, para depois Ele derramar na tua vida aquilo que Ele tem para você. E eu quero te dizer que a morte de Lázaro, as coisas que aconteceram, as dores que Marta, Maria passaram, não vão se comparar com aquilo que o Senhor está gerando para você. Quando o milagre acontecer, quando Jesus tirar o teu defunto da cova, sabe? Aquilo que está lá há 4 dias, aquilo que você está pedindo, implorando. Você pode fechar os seus olhos comigo? Nós vamos adorar o Senhor. Pode cantar, linda.